Boa noite novamente, pessoal. Estamos aqui nos reencontrando novamente agora para a gente falar sobre as atividades desta semana número 1 do nosso Agora Pet volume 4. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Descreva as necessidades que o homem tinha para se locomover no passado e as necessidades de hoje em dia. Pessoal, vocês lembram que lá na pré-história, né, bem lá na antiguidade também, vamos dizer assim, bem antes da antiguidade, lá na pré-história, o homem se locomovia principalmente ainda a pé, né? E as necessidades que ainda tinha naquela época, até já respondendo a próxima pergunta, 3.000 anos antes de Cristo, quando criou a roda, eles se locomoviam diante de quais necessidades? Muito por conta, às vezes, para procurar água, né? Procurar comida. Então eram mais, né, nesses tipos de necessidade em busca de uma moradia, né? E hoje em dia, quais são as nossas necessidades aí em relação à nossa locomoção? Principalmente por conta, temos aí não só nós, né, mas mercadorias sendo transportadas a todo momento, as pessoas sempre se circulando de um país para o outro, seja no meio aquático, seja no meio rodoviário, seja no meio aéreo, né? Então a gente tem hoje em dia várias formas de transporte que nos possibilitam, né, essa integração nossa dos bens e materiais de consumo, né, e de tudo que a gente tem como atividade, tem como produtividade aí. Então essa integração através dos meios de transporte com a globalização de hoje é muito mais fácil essa locomoção do que antigamente, lá principalmente na pré-história, né, quando eles ainda as necessidades eram em relação à água, né, a comida, algum lugar mais diante dessas necessidades para estar morando em regiões onde eles encontram essas melhores condições de vida. Atividade número 2. Para avaliar o meio de transporte de uma determinada região, qual o melhor indicador? Por quê? Pessoal, para a gente então estar avaliando onde a gente tem em determinada região um meio de transporte, se ele é bom ou não, quais regiões detêm os melhores meios de transporte, né, as melhores malhas viárias, quais seriam então os melhores indicadores para a gente estar tendo essa informação de qual se aquela região tem ou não um meio de meios de transporte, uma malha viária de qualidade, boa, acessível, que a gente possa estar suprindo as nossas necessidades. O melhor meio de indicador é ver o desenvolvimento dessa região, né, desse país, dessa cidade, desse estado, né? Como assim? Principalmente olhando se esse desenvolvimento atinge todos os setores de transporte, rodoviário, de ferrovia, aviário, né? De que forma se tem uma qualidade no acesso para todos, né? Se a gente tem um desenvolvimento de qualidade, onde toda a população tem um acesso em todas essas áreas de meios de transporte que a gente possa estar ofertando para a população, né? Então os principais indicadores é avaliar esse desenvolvimento, né? E de como é feito esse transporte, se ele é feito com qualidade, porque às vezes a gente tem meios de transporte aí que agridem muito aí, vamos dizer assim, o nosso meio ambiente principalmente, e às vezes não tem qualidade de como é feito esse tipo de transporte. Então o indicador seria nesse sentido, pessoal. Onde e quando foi inventada a roda? Já respondi lá na questão número 1. A roda foi inventada lá na Mesopotâmia, na Antiguidade. Então temos aí em torno de 3.000 anos
antes de Cristo, pessoal, quando foi inventada a roda, então na Mesopotâmia, na antiguidade, na era da antiguidade. Qual a importância dessa invenção para o setor de transporte, pessoal? Ela revolucionou o nosso transporte, porque através da roda a gente conseguiu facilitar bastante, vamos dizer assim, o que a gente tem como hoje de produção, bens e materiais de consumo que a gente tem aí no nosso dia a dia, em todas as atividades que a gente tem em nossa sociedade, né? Então esse desenvolvimento que a gente tem hoje só foi permitido principalmente a partir da criação da roda, né, pessoal? Então, há 3.000 anos antes de Cristo, quase 5.000 anos atrás, né, já que temos aí 2.000 anos depois de Cristo, né? Então, há quase 5.000 anos atrás, com a invenção da roda, a gente teve essa revolução que hoje a gente tem esse grande desenvolvimento no setor de transporte, principalmente com a revolução, a partir da Revolução Industrial, que a gente estudou lá nos conteúdos, com esse avanço técnico, científico, tecnológico, com a globalização. Então hoje a gente tem um mundo integrado e a gente consegue ir em qualquer lugar quase que com a grande facilidade que a gente tem hoje com os meios de transporte que foram desenvolvidos desde lá da época com a criação, a partir da criação da roda, pessoal. 3.000 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia. Lá na Ásia fica. Faça uma análise sobre os meios de transportes usados pelo homem antes da e pós-revolução industrial, avaliando suas principais características. Pessoal, aqui eu já comentei um pouco. Antes da Revolução Industrial, a gente não tinha principalmente a linha férrea, né, o setor ferroviário desenvolvido. Então, o setor ferroviário, a partir da Revolução Industrial, a gente teve um avanço muito grande com os meios de transporte, a produção do que era produzido lá nas indústrias, né, esse escoamento de todos esses bens de consumo que a gente teve produzido com essa Revolução Industrial, foi permitido principalmente com o desenvolvimento dos transportes, principalmente com as ferrovias, né? E antes a gente não tinha então esse desenvolvimento, né? Então a gente tinha as estradas, muitos desses transportes às vezes era feito ainda por tração animal, os automóveis ainda não eram tão desenvolvidos, então era uma dificuldade ainda muito grande com o escoamento da produção das atividades, principalmente, vamos dizer assim, agropecuárias, né? Ainda não tinha ainda a Revolução Industrial, então com isso essa seria então a diferença entre o antes e o pós da Revolução Industrial, avaliando as suas principais características. Atividade número 5. Faça um breve resumo sobre a evolução dos meios de transporte no Brasil. Pessoal, a evolução nos meios de transporte no Brasil, a gente comentou bastante lá nos conteúdos. Ela se iniciou principalmente, como eu comentei lá, com Barão de Mauá. Então, a partir de Barão de Mauá, a gente teve aí, então esse avanço na evolução dos meios de transporte no Brasil, com a criação da primeira linha férrea, né, ferrovia brasileira, ligando lá a Baía de Guanabara com a Serra, né? Então, essa integração, com essa criação a partir de Barão de Mauá, né, a primeira ferrovia brasileira, a gente teve então esse avanço, essa evolução dos meios de transporte que foi se desenvolvendo principalmente a partir de Getúlio Vargas, que fortaleceu a indústria nacional e dando sequência a esse desenvolvimento, JK, Juscelino Kubitschek, né, que construiu várias estradas no nosso grande território brasileiro que a gente tem, e também fortaleceu muito a empresa automobilística, incentivando as montadoras, né, estrangeiras vindo para o Brasil. Como a gente estudou, a General Motors, a Ford, né, vieram para o Brasil e desenvolvendo esse grande potencial econômico que a gente tem hoje aqui, que é a empresa automobilística brasileira. E esse
essa vasta malha viária que a gente tem no nosso território também, que ainda precisa ser mais desenvolvida, ter uma maior integração em várias regiões. Pertinho aqui da gente também temos ali Almeida Campos, que precisa ser asfaltada, seria um avanço muito grande ali para a região. Então esse seria um breve resumo sobre a evolução dos meios de transporte no Brasil. Pessoal, essas aqui foram as dicas do professor para as atividades dessa primeira semana do PET volume 4. Esse início desse novo ciclo que a gente tem aí, que é essa nova apostila volume número 4 que a gente tem. Desculpem as falhas do professor até aqui, espero ter contribuído para que vocês então aí resolvam as atividades dessa semana. Não deixem de resolver elas, fica aguardando porque é muito importante para que vocês tenham aí a carga horária exigida, atingida, né? E assim ter um ano letivo positivo. Desejo uma semana abençoada para todo mundo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!